Olá, a paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com Salmo 106. Nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então fica até o final para a gente estar orando e meditando juntos. E se você tem acompanhado os meus devocionais, nós estamos no propósito com Salmos, com 150 Salmos, já estamos no 106. E eu estou muito feliz da gente ter alcançado, ter chegado até aqui. Se meus vídeos têm te ajudado, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que a gente vai estar sempre fazendo devocionais. Eu gosto de fazer devocionais com livros, com sequências, porque aí a gente constrói um pensamento. Então a minha forma de fazer devocionais é assim: pela manhã eu coloco um pequeno devocional com provérbios. À noite a gente já faz um devocional mais longo com os salmos, que é o do momento, mas acabou os salmos, a gente vai entrar em outro devocional com outros textos. Nós não vamos parar, em nome de Jesus, enquanto o Senhor nos der o fôlego de vida. Eu quero estar fazendo devocionais junto com vocês, amém? Então, Salmo 106. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por mais um dia onde a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Obrigado pelo amor e cuidado do Senhor conosco, até que o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fará. Nos ajude a ter compreensão da Tua Palavra, que seja como uma semente em nosso coração que venha crescer e dar fruto. Nós damos liberdade ao Senhor para falar conosco, para agir na nossa mente, no nosso coração, que nada venha nos impedir de entender e compreender a Tua Palavra. Envia os Teus anjos ao nosso redor, Pai, ao redor da Tua Palavra, ao redor dessa ministração, para que a Tua Palavra chegue e alcance o alvo, que é o nosso coração, a nossa mente, que venha dar frutos. Em nome de Jesus, que nada venha atrapalhar o propósito do Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, Salmo 106 está falando assim, ó: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quem poderá proclamar as proezas do Senhor e apregoar todo o louvor que merece? Felizes os que observam o direito e praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, ó Eterno, de acordo com a tua benevolência, para com teu povo. Venha em meu socorro quando os salvares, para que eu possa ver a felicidade dos eleitos, alegrar-me com a felicidade do teu povo e gloriar-me com a tua herança. Pecamos com os nossos antepassados, cometemos iniquidades, praticamos o mal. Nossos pais no Egito não deram a devida atenção a teus sinais miraculosos. Esquecidos de teus inúmeros favores, rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Entretanto, ele os salvou por causa do teu nome, para deixar manifesto o teu poder. Repreendeu o mar vermelho, e esse secou, permitiu-lhe andar pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os da mão daquele que os odiava, resgatou-os das garras do inimigo. As águas cobriram seus adversários, sem que um só deles restasse. Então creram em suas promessas, e a ele entoaram cânticos de louvor. Muito depressa, porém, esqueceram seus feitos, e não quiseram esperar para conhecer mais de seus desígnios. Dominados pela fome no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Vamos parar um pouco aqui. Esse salmo está narrando a atitude do povo, a ingratidão do povo de Deus, mediante a tudo aquilo que ele fez. Então Deus tinha acabado de realizar um grande milagre, que é tirar eles do Egito. Depois, um outro grande milagre, abrir o mar. Mas por causa da fome no deserto, da dificuldade que é o deserto, eles começaram a murmurar. Quantas vezes nós também nos fazemos isso? Nós temos experiências com os milagres de Deus, nós temos experiências com Deus profundas, mas quando vem um deserto, quando vem uma dificuldade, nós começamos a murmurar, a reclamar. Nós começamos a deixar o inimigo trabalhar na nossa mente, que Deus não está nos vendo, Deus não se importa, quando na verdade nós estamos passando pelo processo. E dependendo da mentalidade que a gente passa o processo, a gente vai passar por ele ou morrer nele. E aí a gente lembra de quem? Josué e Caleb. Josué e Caleb passaram pelo deserto, pelas dificuldades, mas com a mentalidade na terra prometida. Então o deserto, a fome, a escassez, ela tem esse poder de muitas das vezes nos deixar presos. E a gente pensar que a gente vai viver sempre assim. E Deus está falando conosco. Não, a sua condição de agora não é a sua condição futura. Você não vai viver sempre dessa maneira, a não ser que você viva murmurando, porque a murmuração nos impede de enxergar as oportunidades.
A reclamação, ela nos trava e nos impede de enxergar as oportunidades. Mas o coração grato, parece que ele abre uma porta, você começa a ver as possibilidades. Então, se você está nesse momento agora, passando um tempo de escassez, um tempo de fome, um tempo de dificuldade, agradeça ao Senhor pelo dom da vida, por você estar respirando, por você ter um celular, porque você tem internet, se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem internet, você tem um celular, você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então começa agradecendo a Deus, primeiro pelo fôlego de vida, pela oportunidade de viver. E aí as outras coisas vão encaixando. Isso é uma cultura que a gente tem que criar de agradecimento, porque é muito comum a gente reclamar, é muito comum. No nosso dia a dia é muito comum a gente começar a reclamar, mas quando a gente cria uma cultura de gratidão, nós vamos exercendo a gratidão diariamente. Isso vai se tornando comum no nosso dia. E a pressão do deserto, ela diminui. Quando nós temos o coração grato, então nós vamos conseguir sorrir. E as pessoas vão pensar assim, como assim? A pessoa passando uma luta danada, ainda está sorrindo? Mas por quê? Porque a nossa felicidade, ela vem do Senhor. Ele é a nossa fonte de felicidade, não são as coisas, não são as circunstâncias. É o Senhor, Ele é a nossa fonte. O que a Bíblia diz? A alegria do Senhor é a nossa força. Mas não é a nossa alegria, é a alegria do Senhor. Então, muitas das vezes nós vamos estar obedecendo ao Senhor, como Ele está falando conosco, seja grato, tenha um coração grato. Mesmo passando dificuldade, tenha um coração grato, crie esse ambiente de gratidão dentro da sua casa, essa cultura de gratidão, não de reclamação. Comece a olhar para aquilo que você tem e pare de olhar para aquilo que não tem, para aquilo que está faltando. E aí as pessoas vão entender, da onde que vem esse sorriso? Vem do Senhor, porque é Ele que nos fortalece. Prefiro agradar ao Senhor. Então, às vezes, agradar a Deus é contrário àquilo que a gente quer, porque o normal é a gente querer murmurar, reclamar, ligar para as pessoas ou falar daquilo que está acontecendo, né? Expor para as pessoas, e quando Deus está falando com a gente, para a gente silenciar e passar junto com Ele. Igual aquela mãe falou. Perguntaram para ela se estava tudo bem, o filho dela estava morto. O que ela falou? Vai tudo bem. E ela foi falar com o sacerdote. Então a gente tem que aprender a silenciar, começar a entregar para o Senhor, ou para o sacerdote, para alguém que é de Deus, que vai dar a direção correta, um profeta do Senhor que vai dar a direção correta, e parar de ficar falando com pessoas que não vão acrescentar nas nossas vidas. Então o povo murmurou, mesmo tendo experiência. Eles reclamaram, e essa reclamação acendeu a ira do Senhor. Vamos ler aqui, concedeu-lhes tudo o que reclamaram, que estavam reclamando, mas por sua gula mandou-lhes uma doença terrível. Isso acontece muito, por quê? Como eles estavam no deserto passando fome, quando Deus mandou comida, eles trataram a comida com idolatria, com gula. Gula é idolatria da comida. É uma coisa que Deus tem me ensinado muito, porque quando a gente vem do mundo, né, como eu não nasci no meio evangélico, eu vim do mundo, então a gente vem com muitas marcas e muitas manias. Só que se a gente segurar a mão firme do Senhor, o Senhor vai nos ensinando à medida que nós estamos caminhando com Ele, a forma que a gente se relaciona com as coisas. Então Deus tem me ensinado nesse tempo a forma de me relacionar com a comida. Eu ainda não estou aonde eu quero chegar, mas eu já estou mais próximo do meu objetivo, isso aí eu tenho certeza. Então Deus tem me ensinado muito sobre isso, me dando meios para que eu consiga vencer essa mania, esse pecado, né? É o pecado da gula. Então Deus tem me dado meios para que eu consiga vencer isso. E é muito importante a gente contar com Deus, né? Porque às vezes a gente pensa assim, que a gente vai conseguir vencer pecado sem o Senhor e depois eu vou para a presença do Senhor. Não, na verdade a gente precisa andar com Deus para Ele nos ensinar o caminho, para Ele nos mostrando que o Senhor vai nos libertando aos poucos. A gente precisa ser humilde para reconhecer e obedecer. Amém? Então vamos lá. No acampamento eles invejaram Moisés e Arão, o consagrado do Senhor. Então abriu-se a terra e engoliu Datã, sepultou o grupo de Abirão. Um fogo consumiu aquele bando, como uma chama tornou os ímpios em brasa. Em Horebe construíram um bezerro e adoraram uma estátua feita de metal. Trocaram aquele que é a glória deles pela imagem de um boi que se alimenta de capim. Olha que forte. Trocaram a glória do Senhor. Porque nós, seres humanos, nós somos muito visuais, principalmente nessa era nossa agora.
a era da visualização, a era de ver o vício na imagem. Então, eles queriam algo que eles pudessem ver, um Deus que eles pudessem enxergar, um Deus que eles pudessem adorar, mas que eles estivessem vendo esse Deus. Só que Deus escolheu se esconder, não quis aparecer. Esse dia eu estava conversando isso com meu esposo. Se Deus quisesse aparecer, ele aparecia para o povo. Se ele não quis, ele escolheu assim. Por quê? Porque para andar com Deus é pela fé. Eu já fiz esse questionamento com o Senhor. Porque se ele aparecesse, as pessoas iriam acreditar nele. Mas Deus, ele não está carente, querendo que as pessoas o vejam. Deus não tem nenhuma falta nele, ele é completo em si. E ele escolheu que fosse assim. Que a gente andasse com ele por fé, não pela vista. Então, esse povo foi e fez um bezerro, porque eles queriam enxergar alguém, porque a mentalidade deles ainda estava lá do Egito, porque no Egito havia muitos deuses e eles adoravam muitos deuses estranhos. Então, foi difícil para o povo tirar a mentalidade do povo daquilo que eles viveram muitos anos. Eu vejo isso na minha vida, um testemunho de vida, daquilo que eu vivi durante 24 anos da minha vida. 24? Acho que é isso mesmo. 23 anos, mais ou menos, 24 anos, mais ou menos. Da minha vida, como cultura, como família, como vida. E Deus tirando agora essas coisas da minha vida. Então, é difícil, não é fácil. Às vezes a gente julga assim, não, mas que povo, por que o povo fez isso? Mas se coloca no lugar de alguém que viveu 400 anos num ambiente. O Senhor foi lá e tirou com mão forte, levou para o deserto, colocou no deserto. E aí agora era um processo. Era um processo que eles iriam passar. Só que o processo, ele dói, é difícil. Sabe quando você processa uma carne? A carne está inteira, ela precisa passar por um processo para ser moída. Então vai processar ela vai de carne inteira para moída. Então ela passou por um processo. Quando nós estamos andando com Deus e Deus quer tirar coisas de nós, manias, pecados, coisas que nos afastam dele, nós estamos aqui. E nós vamos passar pelo processo de sermos moídos. E aí que entra a dificuldade. E aí que muitos param. E aí que muitos começam a murmurar. Não entende que é a mão de Deus nos processando. É a mão de Deus nos ensinando. É a mão de Deus fazendo. Não tem, a palavra do Senhor não fala que tudo é por Ele e para Ele. Então há momentos na nossa vida que nós estamos passando agora, Deus está nos provando. Deus está nos provando. Como que eu vou conhecer o Deus que provê se eu não passar um tempo de escassez? Como que eu vou conhecer o Deus que cura se eu não viver uma enfermidade? Então, as coisas do reino é loucura para esse mundo. As pessoas não entendem. Mas Deus quer nos passar por esse processo. Todos nós vamos passar por esse processo de tirar as coisas do mundo para viver as coisas do reino de Deus. E o que eu faço durante esse processo? Eu identifico, eu peço a Deus o discernimento para ir. Deus, me ajuda a discernir o tempo da minha vida agora. O que o Senhor está fazendo na minha vida agora? Por que eu estou nisso aqui? Muitas vezes também tem coisas que a gente faz que é porque a gente pecou, que é porque a gente errou, tomou decisões erradas. Mas Deus é um Deus que abre uma porta para a gente solucionar até o que a gente fez de errado. Esse é o nosso Deus. Se você se encontra nessa posição, hoje é o dia que o Senhor abre a porta para você sair desse embaraço que você entrou. Hoje é o dia propício para que você saia desse embaraço, se arrependa de ter feito e ande pelo caminho do Senhor e ande em novidade e faça corretamente. Deus não deu uma chance para Caim, ele não chegou perto de Caim e falou que se ele procedesse bem, ele iria aceitar a oferta dele. Então Deus faz isso conosco também. Às vezes a gente age mal, a gente comete erros e Deus chega para nós e nos dá a oportunidade. Se você proceder bem, eu recebo a tua oferta. Então, Deus está nos dando a oportunidade hoje de mudar a nossa rota, de proceder bem, de andar certo nos caminhos do Senhor. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram portentos no Egito, maravilhas na terra de Cã e realizações magníficas junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los. Porém Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença, a fim de
evitar que sua ira os consumisse a todos. Da mesma forma, rejeitaram a terra aprazível do Senhor, não creram em sua palavra, mas murmuraram em suas tendas e não obedeceram à voz do Eterno. Então lhe jurou a mão erguida que os havia de abater no deserto, e prostraria todos os seus descendentes entre as nações e dispersaria por outras terras longínquas. Aderiram ao culto de Baal-Peor e comeram do sacrifício pelos mortos. Assim, com seus atos, provocaram a ira e interrompeu entre eles uma peste mortal. Mas Finéias se interpôs para executar juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como um ato de justiça, de geração para sempre. Contudo, eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá. Por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés, quando, sendo rebelde contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir. Eles também não destruíram os pagãos, mas como o Senhor havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com esses povos e imitaram suas práticas. Prestaram culto a ídolos que tornaram uma armadilha para eles. Então, a idolatria, o culto a outros deuses, é sempre uma armadilha. Sempre traz, aqui está falando, praga, peste, prestar culto a outros deuses. Traz sempre males, principalmente o povo de Deus, escolhido de Deus. É loucura se afastar do Senhor. Chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas, sacrificados a ídolos de Canaã. A terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros por meio de seus atos infames. Prostituíram-se com suas más ações. Por tudo isso se inflamou a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu repugnância por sua herança. Entregou-os nas mãos dos pagãos, e seus adversários dominaram sobre eles. Seus inimigos o oprimiram e humilharam com seu poder. Ainda assim, ele os tem libertado muitas vezes, embora prosseguissem seus planos de rebelião e afundassem cada vez mais em sua malignidade. Contudo, Deus atentou para o sofrimento deles. Quando ouviu o seu clamor, lembrou-se da aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal, e fez que obtivessem clemência de todos os que haviam deportado. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graça ao seu santo nome e fazer o teu louvor à sua glória perene. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde sempre para sempre. Que todo o povo declare amém e aleluia. Amém? Então, mesmo diante de todas essas correções do Senhor, o Senhor ainda é misericordioso e leal. O Senhor ainda lembra da aliança que ele tem com o seu povo, mesmo o povo errando, sendo adúltero, buscando outros deuses, buscando outros meios, deixando-se levar por outras coisas. Hoje eu escutei algo interessante do pastor. Eu esqueci o nome do pastor que falou, mas eu lembro do pastor que pregou sobre, que é o pastor Luciano Subirá. Ele falou que o pastor falou assim: você passa 16 horas, muitas horas nas coisas desse mundo e apenas 10 minutos nas coisas de Deus. Como você acha que você vai conseguir vencer, crescer espiritualmente, vivendo mais as coisas desse mundo? Então as coisas desse mundo vão influenciar mais a sua vida, porque você está passando mais tempo nas coisas desse mundo, nas notícias desse mundo, na vida desse mundo. Então, quando nós dedicamos a passar mais tempo com Deus, convertemos mesmo, nosso coração é convertido realmente ao Senhor, nós passamos mais tempo com Ele. Então nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos nos aproximar mais do Senhor por causa de passar mais tempo com Ele. Mas se a gente passa muitas horas perdendo tempo em coisas inúteis, nós vamos nos afastar do Senhor e essas coisas vão começar a influenciar o nosso coração. Então que nós possamos andar corretamente com o Senhor, que nós possamos colocar Deus como a nossa primícia, como prioridade na nossa vida. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse discernimento. Se a gente colocou ídolo, Senhor, no lugar do Senhor, retira esses ídolos do nosso coração. Nós sabemos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, cada hora entra um. Mas nós queremos colocar o Senhor como primeiro lugar. Nós queremos o Senhor como prioridade nos nossos dias, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Obrigado por nos ter guardado. Obrigado por mais um dia que o Senhor fez. E que nós possamos dormir em paz, Deus. Que haja paz no nosso coração, segurança. Que a mão do Senhor esteja sobre a nossa casa, que o Senhor possa nos livrar de todo mal.
de toda investida do inimigo, de toda opressão, de todo medo, seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos dormir em paz e segurança, porque o Senhor tem guardado a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém, gente? Deus te abençoe.